Bom dia a todos, que bênção. Dá para pedir mais uma? Pode, não? Queridos, sejam bem-vindos para o nosso culto de família. Você que está em casa também, na Primeira Batista de São Paulo, sejam bem-vindos ao mês da família também. Vamos ficar em pé, vocês que estão aqui no templo, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Você que também está em casa, eu queria ler o que está registrado. Foi registrado pela boca do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, por nossa casa, e vamos entregar ao Senhor o que temos de melhor nesse domingo: a sinceridade, o culto, o nosso espírito, o nosso amor. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Pai Celestial, esse domingo, Senhor, nós inauguramos um tempo muito especial da Tua visitação às famílias dessa igreja, Pai. No nome de Jesus, as casas, e quando eu digo casa, eu não estou falando, Senhor, das construções, eu estou falando da dinâmica das relações, ó Deus, do sentimento, do afeto de cada um, do desejo ardente de pais querendo ver seus filhos abençoados, de famílias, Senhor, ó Deus, soldadas pelo Teu amor, Senhor, unidas na Tua graça ao redor da mesa do culto, Senhor. E nesse domingo nós profetizamos, Pai, no nome de Jesus, famílias abençoadas, famílias visitadas, famílias tocadas e transformadas pelo poder do nome de Jesus. Recebe, Senhor, nosso culto, nossa adoração, as canções que aqui entoamos para a glória do Teu nome, e fala conosco poderosamente nesse dia, no nome de Jesus. Que o Senhor visite você poderosamente nesse domingo. Vamos cantar ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, de todo pecado.
sangue de Jesus, lavados, perdoados, remidos por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós vamos agradecer a Deus agora em forma de louvor. Então eu te convido a cantar gostoso, a plenos pulmões, e dizer: Jesus, muito obrigada, porque por sua causa eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e o Senhor nos faz mais alvos do que a neve. Diga: Jesus, na tua presença nós estamos agora, contemplamos a tua face, e é o que nós precisamos, ter conosco a presença do Espírito Santo. Que você consiga hoje, meu irmão, que você consiga hoje, minha irmã em casa, meu irmão que está aqui, contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra de adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga: o véu que separava, o véu que separava já não separa mais. Somos alvos, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra de adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Louve o nome do Senhor Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é.
que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. O Senhor deixou o céu para nos salvar e para nos deixar alvos como a neve. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é que Ele é vencedor. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Do Senhor é a glória e o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Diga mais uma vez, só pra te adorar. Só pra te adorar. O único nome grande
A igreja pode se sentar, por favor. Bom dia, queridos que estão aqui no templo. Bom dia, queridos que estão em casa. É porque existe uma cruz que existe salvação. E lá na cruz, Deus ajuntou todos os nossos pedaços. Tudo que nós não poderíamos ser, Ele fez por nós lá. É por isso que nós estamos aqui hoje, gratos. Vamos pensar sobre esses pedaços que o Senhor juntou e hoje nós podemos ser inteiros. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus me ouviu quando eu clamei, quando pequei. Feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus me ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração
Eu nem mesmo tenho forças pra lutar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você foi abençoado por essa canção. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Nós leremos hoje capítulo 9, a partir do verso 19. 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Palavra de Deus que quando nós a abrimos, e nós abrimos também o nosso coração e a nossa mente para recebê-la, então nós somos abençoados, somos transformados, passamos por metamorfose. Mas é importante isso, que abramos o livro e, ao mesmo tempo, concomitantemente, abramos nossa mente, abramos o nosso coração para receber aquilo que o livro sagrado tem a nos dizer. 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma, ficar reprovado. Espírito Santo de Deus maravilhoso, quanto tem sido imensamente abençoador para esse tempo de adoração, quando podemos abrir nossos lábios, nossa boca, usar, Senhor Deus, nossa voz para glorificar, para exaltar, para engrandecer o Teu nome, nome maravilhoso, nome lindo, nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. E agora, Senhor Deus, quando nós somos exortados pela Tua palavra que acabamos de ler, quando somos advertidos, orientados, disciplinados, corrigidos,
Senhor Deus, que a mesma alegria, Pai, da adoração se faça presente em nós, enquanto nós recebemos a Tua palavra, Senhor Deus. Nós clamamos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero começar dizendo o seguinte: todos nós, como igreja Primeira Batista de São Paulo, queremos muito que você seja abençoado. Eu tenho convicção de que todos nós que estamos aqui, todos os que estão nos acompanhando online, têm essa aspiração. Eu quero viver uma vida abençoada. Vamos falar juntos? Eu quero viver uma vida abençoada. Nós, como igreja, queremos que você seja abençoado, queremos que você seja feliz, que você seja bem-aventurado, que você experimente um sentimento de satisfação mais profundo, mais perene, permanente, que não seja superficial e que não seja oscilante em conformidade com as circunstâncias. Quero sim, como pastor desta igreja, que você seja abençoado. Esta igreja deseja sim que você viva uma vida sentindo-se realizado, fortalecido, pleno, encorajado, cheio de vigor. Queremos sim. E nós cremos que o Evangelho nos proporciona isso. A palavra evangelion, muito semelhante a evangelho no português. Evangelion, vocábulo grego, significa boas novas. Quando você compartilha boas novas, você normalmente compartilha boas novas com um sorriso, com entusiasmo, com alegria, ciente de que aquela boa notícia vai gerar ânimo. Então, nós estamos aqui para transmitir boas novas que geram ânimo em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Maravilha. Mas eu quero dizer para você, e aquilo que eu vou dizer agora, nesse momento, eu confesso para você, eu vou dizer a partir de minha experiência, tá? Eu sei que eu estou no púlpito da igreja e eu não devo pregar experiência pessoal. Esse é um princípio fundamental, que a gente pregue a palavra e não experiências pessoais. Mas eu peço licença aos irmãos para agora, nesta fala, agora, neste momento, eu dizer isso. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Qual é o melhor passo? O que pode se fazer? O que eu fiz? O passo mais decisivo, mais importante, para que eu me sinta realizado, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta abençoado, para que eu me sinta fortalecido, para que eu me sinta revigorado e bem-aventurado na vida. Que passo é esse que eu recomendo? Queridos, essa minha fala não se dirige apenas àqueles que não fazem parte da comunidade, do corpo de Cristo, da igreja. Esta minha fala se dirige a todos nós, inclusive a nós que estamos dentro do ambiente eclesiástico, identificado como igreja do Senhor Jesus. O melhor passo que nós podemos dar para seguirmos na vida fortalecidos, abençoados, plenos, é assumirmos um compromisso, um vínculo, uma aliança invioláveis com Jesus de Nazaré. Assuma isso na sua vida. Eu tenho um comprometimento pessoal com Jesus Cristo. Diga isso para si mesmo, assuma isso para si. Tenha Jesus como a mais absoluta referência para a sua vida. Tenha os ensinos de Jesus como valor máximo para a sua existência. Estabeleça isso como meta inviolável, que não pode ser mexida, onde não há possibilidade de que se aconteça retrocesso. Eu tenho um comprometimento, uma aliança com Jesus de Nazaré. Vamos falar, meus irmãos? Eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. Você pode erguer uma de suas mãos e dizer: eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. Vamos repetir, irmãos? Eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. Amém. E que isso seja muito, e que vá muito além de verbo, de fala, de declaração ortodoxa de fé. Faça disso uma marca da sua caminhada.
da sua vida. Não estou dizendo que essa minha fala é o mesmo, ou seja, sinônimo de seja um bom religioso. Muitas vezes ser um bom religioso não é sinônimo de ser um bom seguidor de Jesus. Já mencionarei isso mais detalhadamente em alguns instantes. Mas eu disse há pouco tempo que eu li o livro do Davi Lago, membro de nossa igreja, capelão dessa igreja. Recomendo muito que vocês leiam. Ama o seu próximo, a ética radical de Jesus. Leiam esse livro. E dentre as coisas muito enriquecedoras que ele diz, que ele menciona, o Davi Lago, ele diz lá, a proposta de Jesus não é fazer de nós bons religiosos. A proposta de Jesus é fazer de nós bons servos do Deus Altíssimo e bons servos uns dos outros. Olha que preciosidade. A proposta do Evangelho não é fazer de nós bons integrantes de uma máquina religiosa, uma engrenagem religiosa chamada igreja. Isso é reflexo, sim, de comprometimento com o Senhor, mas não é a essência de. Portanto, queridos, assumamos um compromisso inviolável, radical, com o Senhor Jesus. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, ele escreve e ele diz lá no verso 19, onde nós começamos a ler. Está com a sua Bíblia aberta aí? Mais uma vez eu digo para você, mantenha a sua Bíblia aberta. Se a Bíblia de muitos irmãos pudesse verbalmente falar, ela diria, estou contigo e não abro. Né? Mas mantenha a sua Bíblia aberta aí. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos. Você pode repetir esta última parte? Fiz-me servo de todos. Vamos falar juntos? Fiz-me servo de todos. O apóstolo Paulo, ele era radical no exercício de sua comunhão com Deus, de sua comunhão com Cristo. E ele era radical no cumprir da sua missão que ele havia recebido de Cristo. Esses foram 2 passos decisivos para que ele se tornasse quem ele se tornou. 2 passos simples, eu não estou falando absolutamente nada de novo, nada de desconhecido. O apóstolo Paulo, ele era radical quanto a esses 2 passos. Na sua devoção, na sua comunhão com o Senhor, na sua atitude de gratidão para com Deus diante da vida, a despeito de quaisquer circunstâncias, quais fossem elas, ele era radical. E ele era radical em sua atitude de servir, de cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Radical em sua atitude de gratidão, de louvor, de devoção, cuidar da sua devoção. Qual o momento mais nítido, ou um dos mais nítidos que nós vemos no apóstolo Paulo, que ele evidencia isso? Quando ele estava, por exemplo, com Silas, lá na cidade de Filipos, ele estava preso depois de ter sido açoitado, num ambiente completamente inóspito, e por volta da meia-noite, no cárcere, nos andares subterrâneos daquele cárcere, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de adoração ao Senhor. Ele era radical em cuidar da sua devoção a despeito de circunstâncias. Ele era radical em cuidar de sua adoração e sua gratidão a Deus, independentemente das situações. Por isso Paulo se tornou quem ele se tornou. Mas ele era radical também no cumprir a sua missão. Nada, absolutamente nada, prestem atenção nisso, irmãos. Nada, absolutamente nada abalava, reduzia o seu nível de comprometimento com Cristo, com a missão que o Senhor lhe havia dado. E ele expressa isso, volto a dizer, com contundência nesses versos seguintes. Eu fiz-me escravo de todos. Fiz como aqueles que estão debaixo da lei, para que eu possa abençoá-los, compartilhar com eles o Evangelho, compartilhar com eles a graça, o amor do Senhor Jesus.
Fiz-me como aqueles que não estavam sob a lei, para que eu pudesse abençoá-los, compartilhar com eles a graça do Senhor Jesus. Fiz-me escravo, fiz-me doulos, vocábulo grego. Eu me coloquei a serviço dessa causa radicalmente. E ele não abdicava disso. Portanto, eu quero retornar à minha proposta inicial. Olha bem para cá, querido irmão. Você tem essa aspiração, ser feliz, ser abençoado? Sim, pode dizer amém, sem problema, sem constrangimento. Sim, maravilha. Mas eu quero retomar essa afirmação. O melhor passo que você pode dar para isso é você assumir esse compromisso, esse nível de comprometimento inviolável com Jesus de Nazaré. Sabe aquela fala de Neil Armstrong, 52 anos atrás, quando ele pisou o solo lunar? E ele disse: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Deixa eu fazer uso dessa fala aqui, inspirado por ela. Quando, a despeito das circunstâncias, você abre os seus lábios para adorar ao Senhor Jesus, naquele momento você está dando um pequeno passo para a sua adoração, mas está dando um grande salto para ser abençoado. Quando você, mesmo lidando com os reveses da vida, mesmo quando lidando com as vicissitudes, você não permite que o seu vínculo com Jesus de Nazaré seja abalado. E você declara, a despeito do que aconteça, independentemente do que está acontecendo, eu pertenço a Jesus de Nazaré e vou servi-lo. Você estará dando um pequeno passo para ser o melhor servo, mas estará dando um grande salto para viver uma vida abençoada. Amém? É isso, é isso. Dá uma olhada em toda a vida do apóstolo Paulo e você vai encontrar este nível de comprometimento com Cristo. Também insisto em dizer, acabei de falar isso, talvez há 7, 8 minutos, mas insisto em dizer, essas recomendações, queridos, não são dirigidas exclusivamente àqueles que estão do lado de fora da igreja, aqueles que não são participantes da fé, aqueles que não são participantes da comunidade dos salvos, aqueles que ainda não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que ainda não fazem parte formalmente de uma igreja, não. Penso que muitos de nós, talvez uma parcela mais expressiva do que nós imaginamos, penso que muitos de nós precisamos repensar isso. Qual é o meu nível de comprometimento com Jesus de Nazaré? Talvez até perguntar, ser um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais ousado, não quero ser ofensivo, mas eu tenho de fato um nível de comprometimento com Jesus de Nazaré que seja correspondente àquilo que ele espera de mim. E aí, então, eu quero dizer para você, vem aqui algumas falas, algumas advertências. Ser um excelente participante da igreja, não é sinônimo de ser um excelente servo de Jesus Cristo. Está recebendo bem isso aí, querido irmão? Está acolhendo isso no seu coração? Eu vou repetir. Ser um excelente participante da igreja não é necessariamente sinônimo de ser um excelente seguidor de Jesus de Nazaré. Pode ser que muita gente que está envolvida com a igreja esteja servindo a estrutura religiosa, mas não esteja servindo de fato a Jesus. Se você está, por exemplo, servindo a estrutura religiosa apenas ou sobretudo porque você tem uma satisfação quanto à história da sua igreja. A igreja tem uma história bonita. A primeira de São Paulo tem uma história bonita, belíssima, e a gente é muito grato a Deus pelos heróis da fé que por aqui passaram.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus por aqueles que aqui passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos que fazem parte dessa história. Glória a Deus por isso. Mas se o valor que te motiva, se aquilo que mais te motiva a participar desta igreja é a sua história, a sua tradição, você está servindo a uma estrutura eclesiástica e não a Jesus. Está entendendo o que eu quero dizer? Se você participa em algum ministério e a sua principal motivação ao participar daquele ministério é porque você tem afinidade, você tem afeição por aquilo que o ministério faz, então você faz sobretudo para que você se sinta realizado, porque você gosta, porque te agrada, porque você se sente afetado. Você está servindo a estrutura religiosa e a si mesmo, e não a Jesus. Isso é muito importante. Por que é que eu estou aqui hoje? Vamos lá. Pensar até fisicamente. Por que é que eu estou aqui? Eu, Paulo Eduardo, por que é que eu estou aqui nesse púlpito? Preciso pensar nisso. Preciso pensar nisso. Estou aqui, amo ser pastor. Não consigo conceber a minha existência de uma outra forma. Amo ser pastor. Amo pastorear esta igreja. Amo estar aqui compartilhando com vocês. Palavra de Deus. Fruto de horas de minha reflexão. Mas se a minha motivação maior for porque eu gosto de pregar, porque eu gosto de ser pastor, porque eu gosto de estar aqui compartilhando com vocês aquilo que eu estudei. Se essa for a maior motivação, eu estou a serviço de mim mesmo. E não a serviço de Jesus. E não a serviço do reino de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? O quanto nós precisamos frequentemente repensarmos e nos arguirmos a nós mesmos. Portanto, essa é uma coisa importantíssima. E aí eu quero dizer com muito respeito aos nossos irmãos anciãos, mas com um carinho imenso. Aliás, que bom a gente ter alguns irmãos que já devidamente imunizados já estão participando com a gente hoje aqui. Que maravilha! Pastor Hernani, que bênção tê-lo aqui. Glória a Deus. Irmã Aidil, irmão Ademir, irmão Getúlio, irmãos já imunizados. Que bom tê-los aqui, que bom revê-los. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que se eu estou aqui motivado principalmente por satisfação pessoal, se eu estou aqui principalmente por conta de uma aliança que eu tenho com este ambiente eclesiástico, com a minha história, isto é insuficiente. Estou servindo a uma estrutura eclesiástica, estou servindo a mim mesmo e não estou servindo ao Senhor Jesus, não estou comprometido com o reino de Deus. Interessante, eu tenho dito isso com bastante frequência nessa igreja, com bastante frequência. Se a gente observa o ministério de Jesus, a caminhada de Jesus, o estilo de vida de Jesus, lembre-se que eu tenho falado isso com bastante insistência, a gente precisa ler os evangelhos aprendendo com os ensinos de Jesus, Sermão da Montanha, aprendendo com os milagres que Jesus operou, as coisas que Jesus fez, curou o cego, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus acalmou o vento, a tempestade. Então a gente aprende com os feitos miraculosos de Jesus, mas a gente também precisa ler os evangelhos, aprendendo com o estilo de vida de Jesus. E aí, isso eu insisto em dizer, e reapresento e revisito esse tema com os irmãos mais uma vez. Jesus, ele saiu do templo, da estrutura religiosa, não abandonando o templo, não abandonando a estrutura religiosa, mas ele fez esse movimento de centrifugação, ou seja, indo ao encontro
de pessoas, de casas, de famílias, de multidões, indo ao encontro de gente. Porque para Jesus, fazer parte do reino de Deus, trazer a mensagem do reino de Deus, significa inevitavelmente encontrar-se com gente, abençoar, compartilhar, estar com pessoas, compartilhando com pessoas. Isso é essencial à mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui, queridos, volto a dizer, desejosos de sermos abençoados. E é legítimo. E todos nós pedimos bênçãos. Eu não vou pedir para que ninguém levante suas mãos aqui, mas alguém aqui já pediu a Deus para que o abençoe com uma casa? Talvez todos ou quase todos. Alguém aqui já pediu a Deus para que o abençoe, talvez com um automóvel? Talvez todos ou quase todos. Com a troca de um automóvel, um upgrade, uma melhora, um automóvel um pouco melhor? Alguém aqui já foi ou já pediu a Deus para ser abençoado com uma melhor condição profissional, financeira, com mais reconhecimento? Muito provavelmente todos ou quase todos. Alguém aqui já pediu para ser abençoado? Eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família. Deus, me abençoa, me dá condições para isso. Talvez muitos aqui. Queridos, eu não estou fazendo referência a esses motivos de oração em tom pejorativo. De jeito nenhum. Como que dizendo, essas são coisas pueris, superficiais, desprezíveis, não são as mais importantes. Eu já orei por todos esses motivos. Já orei. Não quero ter casas e casas. Deus me deu uma e essa me é suficiente e não quero ter mais de uma e pronto, e acabou. Tenho convicção de que eu não vim a este mundo para adquirir patrimônio. O único que eu tenho é suficiente para eu abrigar minha família e pronto, e acabou. Mas também não condeno aqueles que buscam adquirir mais. Essa minha fala não é em tom pejorativo. Um carro, um automóvel, é um instrumento muito útil para a maioria de nós. É legítimo você pedir essa bênção. É legítimo você pedir, Deus, eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família, um tempo de lazer, um tempo abençoado, com esposa, com filhos, com esposo, com filhos. Legítimo. Bênção, louvado seja o Senhor. O Senhor nos responde e nos concede muitas dessas bênçãos. Você pode dizer amém? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Nós pedimos, ou já pedimos a Deus, Deus, eu quero produzir para o teu reino. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu quero compartilhar especificamente a tua graça, o teu amor, a tua bondade na vida de alguém. Eu quero que o teu Espírito Santo me ajude, porque eu quero ser bênção na vida de alguém. Fazemos esse tipo de pedido, irmãos? Isso faz parte de nossa agenda de oração normalmente. Mas da agenda do apóstolo Paulo fazia, embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos. Fiz-me servo para ganhar, para compartilhar, para abençoar. Isso era obsessão na vida daquele homem. Quantas vezes nós oramos, Senhor, eu quero. E aí me perdoem aqui algumas expressões assim, bem coloquiais, né? bem do nosso cotidiano. Senhor, eu quero estar ombro a ombro com alguém. Vou caminhar com aquela pessoa, aquele irmão que está fraco, vou ajudar a fortalecê-lo enquanto for necessário. Senhor, eu quero compartilhar de Jesus com aquele amigo meu que eu sei que está carente, precisa da tua graça. Eu estarei tete a tete com ele, regularmente. Por isso que eu falei, expressões bem coloquiais. Senhor, me dá essa bênção, me dá essa bênção. Senhor, me usa. Senhor, por favor, em nome de Jesus, me dá a bênção de abençoar alguém, em nome de Jesus. Pedimos isso, irmãos? Esse é o desafio. Por isso que a proposta dessa reflexão nesta manhã é comprometimento. Qual é o seu nível de comprometimento com o reino de Deus?
Então insisto em dizer, nós vamos orar aqui no final dessa celebração para que Deus te abençoe, para que Deus abençoe sua mesa, para que Deus abençoe sua família, para que Deus abençoe seu casamento, para que Deus abençoe seus filhos, para que Deus abençoe a sua vida profissional. Nós vamos orar por isso sim, irmão. Nós não estamos te recriminando se você veio aqui com essa expectativa de receber uma bênção do Senhor, porque eu vim aqui para receber uma bênção do Senhor. Você veio aqui para ser abençoado por Deus? Diga amém. Mas a proposta bíblica é que isso vá além. Qual é o meu nível de comprometimento com o Senhor? Me parece que a gente vive milhares de anos depois, o que eu chamo, tá, gente? Isso aqui eu confesso para vocês, nunca li em lugar nenhum. Eu chamo de síndrome de Caim. Pastor Paulo, que história é essa de síndrome de Caim? Deus se aproximou de Caim, depois de ele ter tirado a vida do seu próprio irmão, e Deus perguntou: onde está o teu irmão Caim? E a resposta mal educada, diga-se de passagem, de Caim para com Deus é: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Síndrome de Caim. Síndrome é um conjunto de sintomas críticos observados em uma pessoa. Alguém que tem uma síndrome tem um conjunto de sintomas críticos. E esses sintomas críticos são observados nesta pessoa. Torna-se uma síndrome quando esse conjunto de sintomas críticos observados em uma pessoa se replica em mais pessoas, em outras pessoas, em outras pessoas, em outras pessoas. Centenas, milhares de pessoas. Síndrome de Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com o meu irmão? Sou eu o responsável pela vida dele? Meu irmão que está fraco? Aquele que precisa de auxílio, de socorro, que precisa de alguém que semanalmente, regularmente ore com ele, cuide dele, alguém que o sirva. Por acaso sou eu o guardador desse irmão? Nós não estamos verbalizando isso, queridos. Nós não estamos verbalizando isso. Mas com o nosso comportamento, nós estamos dizendo isso, com o nosso procedimento, com o nosso comportamento. Queridos, fiz-me servo, fiz-me escravo de todos, para ganhar ainda mais. Pastor Paulo, não era bem a mensagem que eu queria nessa manhã. Mas é o que está na palavra de Deus para mim e para você. E é o que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você nessa manhã. Grava bem isso, porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe essa palavra para nós nessa manhã. Você crê nisso, irmão? Então fala como alguns irmãos de alguns grupos evangélicos muito interessantes falam: eu recebo, Senhor. Coloca suas mãos espalmadas e diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo. Meu irmão, você é sim o guardador do seu irmão. É Deus quem está te perguntando. E o seu irmão, como ele está? Onde ele está? Você está apacentando, você está cuidando dele. Este nível de comprometimento com Cristo, e agora eu já caminho para o final dessa minha reflexão. Este nível de comprometimento com Cristo, com o reino de Deus, vivido pelo apóstolo Paulo, ele deve, no mínimo, nos fazer refletir sobre que tipo de cristianismo eu tenho vivido. Olha bem para cá. Que tipo de cristianismo, de conceito de cristianismo que eu tenho? Que tipo de cristão eu tenho sido? Eu tenho, pelo menos, me sentir incomodado, perturbado, pensativo sobre isso. Talvez há 3, 4 meses atrás eu tenha dito para os irmãos que eu estava lendo um livro dos mais fascinantes que eu li, The Insanity
of God. Esse livro não está traduzido ainda para o português. Ele foi escrito por um missionário norte-americano chamado Nick Ripken. Ele passou anos e anos e anos na Somália, um país predominantemente muçulmano, e ele entendeu claramente da parte do Espírito de Deus que ele tinha um chamado para compartilhar a graça, o amor, a mensagem do Evangelho com ações de generosidade com aquele povo daquele país tão fechado para o Evangelho e tão necessitado de compaixão e de generosidade, um país paupérrimo. E depois de ter passado anos na Somália, ele então decidiu fazer algumas incursões, algumas visitas em alguns países onde o Evangelho, o nome de Jesus, são tão hostilizados quanto no mundo muçulmano, ou quase tanto quanto. E ele visitou a antiga União Soviética, que foi assolada pelo comunismo. Os cristãos daquele país foram assolados pelo comunismo, e depois ele foi para alguns outros países e depois passou um tempo na China. E aí um testemunho que ele relata, para mim se tornou exuberante. E esse testemunho me fez pensar, como eu estou propondo para os irmãos, que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Qual que é a minha concepção de ser cristão? Pensando nessa fala de Paulo, fiz-me servo, fiz-me dulos, fiz-me escravo, para ganhar, para compartilhar. E ele disse que ele estava na China, e ele teve um encontro num lugar afastado da cidade, um lugar centenas e centenas de quilômetros afastado da cidade, longe da vigilância e do patrulhamento comunista. E esse encontro foi com 170 líderes de igrejas que se multiplicam nas casas, de casa em casa. E ele disse, olha, a impressão que eu tive ouvindo o testemunho daqueles irmãos, tantas coisas miraculosas, tantas coisas acontecendo, tantas coisas sobrenaturais, a impressão que eu tenho é que as páginas do Novo Testamento se abriram e aqueles cristãos estavam de novo vivendo na terra, andando entre nós, e eu estava no meio deles, de tantas manifestações dos céus que eles têm, que eles experimentam. Mas aí tem uma parte desse testemunho que eu, com as minhas limitações, traduzi e trago aqui para os irmãos rapidamente. Depois de ele ouvir os testemunhos todos, ele conta que ele desceu da pequena plataforma onde ele estava reunido com aqueles irmãos, e ele como que já ia se recolher, depois de horas e horas e horas, ouvindo os testemunhos dos irmãos de manifestações sobrenaturais de Deus, de coisas acontecendo. E aí, o líder daqueles líderes de pequenos grupos disse, não, você não vai descer, agora você vai nos ensinar. E aí ele disse, mas eu vou ensinar o que para vocês? Com que autoridade eu vou ensinar o que para vocês? Ele disse, nenhum de nós jamais estudou num seminário, isso é impossível na nossa realidade. E a tradução que eu trago para vocês é exatamente essa. Destes 170 líderes de igrejas nas casas, apenas 40% já foram presos por causa da sua fé em Cristo. Os outros 60% ainda serão presos. Ajude-nos a prepará-los para que eles sejam produtivos na prisão. Se você não observou o detalhe dessa fala, eu vou repetir para você. Presta atenção. Destes 170 líderes de igrejas nas casas, apenas, vejam só a fala dele, apenas 40% já foram presos por causa da sua fé em Jesus. Os outros 60% ainda passarão por essa experiência. Ajuda-nos a prepará-los para que eles sejam produtivos nas cadeias. Confesso a vocês, eu fico pensando, qual a minha concepção de cristianismo?
A Igreja de Jesus Cristo na China, meus irmãos, em aproximadamente 25, 30 anos, ela saltou das centenas de milhares de cristãos para centenas de milhões de cristãos, em menos de 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aplaudo o Senhor Jesus por isso. E isso, através de alguns métodos. E um dos principais métodos usados pelo Espírito Santo para essa multiplicação irrefreável é o aprisionamento de líderes das igrejas nas casas. Por cometerem o crime de confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são presos em média 3 anos. Esses líderes. Estando 3 anos nas cadeias, eles fazem nas cadeias pequenos grupos de oração. Praticamente todos os integrantes dos pequenos grupos se convertem, ficam fascinados com a história, com o evangelho do Senhor Jesus. Quando são libertos, eles vão para suas casas, para suas regiões, para suas cidades e se tornam novos líderes de pequenos grupos. E abrem novas igrejas. E aí o Nick Ripken diz, eu diagnostico isso como sendo uma das principais causas pelas quais a igreja, em menos de 30 anos na China, passou das centenas de milhares para centenas de milhões. Aqueles irmãos veem o aprisionamento como uma grande oportunidade para abrir novas igrejas e compartilhar o evangelho do Senhor Jesus. Apenas 40% já foram presos. Os outros 60 ainda serão. Ajuda-nos a prepará-los para que eles sejam produtivos no reino de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir agora de fato essa mensagem, deixando essa interrogação incomodativa. Insisto em dizer, quero que você saia daqui confortado, abençoado, enriquecido pela palavra de Deus, fortalecido. O Senhor vai fazer milagre na sua vida. Deus vai abençoar sua casa, Deus vai abençoar seu casamento, Deus vai abençoar os seus filhos. Eu creio, Deus vai curar, Deus vai manifestar coisas sobrenaturais nas suas vidas, em nossas vidas. Amém, irmãos? Mas, além disso tudo, eu quero muito, ou melhor dizendo, o Espírito de Deus quer muito que nós tenhamos essa interrogação muito incomodativa. Qual o nível de comprometimento que eu tenho com o reino de Deus? Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Eu não quero, meus irmãos, ser apenas um consumidor das bênçãos do evangelho. Eu quero servir a Jesus Cristo como meu Senhor. Pai eterno, nós queremos consagrar tudo que nós somos, Senhor, toda a nossa existência. Queremos, Senhor Deus, colocar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nossa mente, nossos corações. Queremos, Senhor Deus, colocar tudo, sem reservas, a serviço desta causa muito maior do que nossos interesses pessoais, que se chama o Evangelho do Senhor Jesus, que transforma, que restaura, que salva, que abençoa, que liberta. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé. Convido você para que participe da ceia conosco. Você que está em casa, prepara o seu pão, prepara o seu cálice. Você que está aqui, vamos celebrar a ceia todos juntos, nos perguntando a nós mesmos qual o nosso comprometimento com Cristo Jesus. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei.
peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Aleluia, glória a Deus. Querido irmão, simbolicamente erga o seu pão à meia altura. O pão representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi entregue por nós. Nós temos um comprometimento, uma aliança com Jesus. Então você pode repetir agora: eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. Vamos falar: eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. Aleluia. Então vamos agora, meus irmãos, reafirmando esse compromisso com Jesus, com a igreja, com o corpo de Cristo. Vamos comer desse pão. Comamos. Agora a mesma coisa você faz com o seu cálice. Pode erguê-lo a meia altura. Há poder, irmãos. Há poder, irmãos, no sangue de Jesus. Vamos falar? Há poder no sangue de Jesus. Eu já disse para os irmãos, não acho que seja uma experiência agradável que eu queira que as pessoas tenham, não. Mas eu já lidei com pessoas tomadas, possuídas por presenças tenebrosas, possessas. E eu disse: pelo poder que há no sangue de Jesus, seja quem for que está aí, retira-te. E as forças tenebrosas saem. E saíram, porque há poder no sangue de Jesus. Vamos falar, irmãos? Há poder no sangue de Jesus. Celebrando a nossa aliança, o nosso comprometimento com Jesus. Bebamos o cálice, irmãos. Agora continue em oração, querido irmão. Talvez até mantendo suas mãos erguidas. Talvez agora seja a hora de você dizer: Senhor, eu quero elevar o meu nível de comprometimento com o Senhor, com o teu reino. Senhor, eu quero abençoar alguém. Eu quero compartilhar de Cristo, da tua graça. Eu quero contar a história maravilhosa de Jesus para alguém. Fortalecer alguém, caminhar com alguém. Espírito de Deus, me ajuda. Quero ir além da posição de consumidor das bênçãos dos céus, das bênçãos da igreja. Me usa, Espírito de Deus, me usa na vida de alguém, sistematicamente, regularmente, semanalmente, diariamente. Me usa, Senhor, na vida de alguém. Peça isso a Deus agora. E agora nós vamos sim pedir ao Senhor para que abençoe muito a sua mesa. Senhor, abençoa, Pai, sustento de cada um. Abençoa o trabalho de cada um, Senhor. Concede vitórias, Pai. Senhor, tantos brasileiros que estão vivendo o drama da pandemia sem poderem trabalhar, com queda drástica no orçamento. Tem compaixão, Pai, e que a igreja do Senhor se manifeste generosa nesse momento, Pai. Senhor Deus, conforta os enlutados, restaura a saúde dos enfermos, Pai. Te agradecemos porque temos visto irmãos recuperados, restaurados. Te agradecemos, Senhor Deus, pela presença do nosso querido Ricardo Demani com a gente. Esteve enfermo e ele está restaurado. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor Deus, cura os enfermos. E agora, Senhor Deus, quando nós vamos trazer dízimos e ofertas, nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus, para que irmãos e irmãs experimentem as provisões dos céus, Pai. Que portas lhes sejam abertas, que eles experimentem, Senhor Deus, a mesa da casa deles, Pai, sendo provida, Senhor Deus, sendo abençoada pelos céus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma linda canção, a gente vai cantá-la novamente. Tudo entregarei.
é um gesto de consagração ao Senhor. Então você pode vir aqui, e se você que está nos acompanhando online, você verá aí as contas da igreja. Vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Nós temos aqui, apenas lembrando, nós temos aqui com o nosso tesoureiro, irmão Pedro, a máquina para facilitar, ajudar os irmãos que queiram fazer suas ofertas usando o cartão. Vamos cantar. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui a Débora, pastora Débora, né? Vem aqui, Débora. Fica de pé mais alguns instantes, nós já estamos caminhando para o final, mas tem algo muito, muito importante que a gente quer compartilhar. Maio Laranja. Eu não sei, por conta da limitação técnica que nós ainda estamos tendo, se aqui dentro conseguimos ver o vídeo. Sim. Acho que sim. 2 minutinhos. Vamos lá, você se assenta, mas já nós vamos impetrar a bênção apostólica, encerrando essa celebração. Enquanto isso, Débora, dá uma palavrinha para a gente sobre Maio Laranja. É isso aí. Bom dia, irmãos. Bom dia, pessoal de casa. Só um minutinho, repete, Débora. Bom dia, irmãos. Deu? Mais bom dia. uma vez, Débora. Bom dia, gente. Bom dia, irmãos. Bom dia. É isso aí. Gente, que legal, né? Que bom a gente poder estar juntos aqui com mais gente na igreja. Tão bom isso. O mês de maio tem sido marcado por uma campanha que é Extra PIB, que você já deve ter visto, sobre proteção contra abusos de crianças, né? Principalmente a questão sexual. Mas nós aqui na igreja, graças a Deus, desde 2018, nós temos uma política de proteção contra a criança não, a favor da criança, contra a exploração da criança. E tem sido um trabalho muito especial. Nós temos um grupo de referência de proteção que se reúne mensalmente para discutir casos. Até hoje, desde 2018, temos acompanhado 8 casos em sigilo absoluto. A gente procura desde órgãos competentes que nos ajudam, conselheiros, para a gente ajudar as crianças ao nosso redor e adolescentes também. E tem sido uma bênção, a gente tem aprendido muito. E você, igreja, faz parte desse processo. Você vai conhecer nesse mês de maio o pessoal do grupo de proteção, e a gente vai começar hoje com o líder do grupo, que é o Davi. Solta o vídeo, então, por favor, para a gente conhecer um pouquinho mais. Olá, tudo bem? Eu me chamo Davi. Faço parte do grupo de referência aqui da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Você sabia que nós possuímos uma política de proteção à criança? Essa política foi feita pensando no bem-estar das nossas crianças e adolescentes para protegermos de todo tipo de abuso e violência. Os responsáveis por essa política e pelo acompanhamento de casos que envolvem a PIB e todos os seus membros fazem parte do grupo de referência. Além de mim,
Também fazem parte desse grupo as nossas queridas irmãs Ariane, Débora, Eusilene, Jacilda e Michele, além do nosso irmão Adilson e do pastor Paulo Eduardo. Em caso de suspeita de abuso, ou caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, ou ainda, se você quiser saber mais e se inteirar sobre a nossa política de proteção, é só falar com um de nós. Nós entramos no Maio Laranja e durante todo esse mês, uma grande mobilização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece. O Maio Laranja deriva da Lei Federal nº 9.970, de 17 de maio de 2000, que institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o nosso país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que foi raptada, estuprada, torturada e depois morta por jovens daquela cidade. O crime, apesar da sua natureza extremamente hedionda, até hoje está impune. Durante o mês de maio, falaremos mais sobre a proteção da criança e do adolescente aqui na nossa igreja. É um dever de todos nós zelar pelo bem-estar e segurança deles. Fiquem todos com Deus. Maravilha, É isso aí. muito bom. Vamos orar, gente? Quero convidar você a orar por esse mês, para a gente entender realmente o que significa isso para a nossa igreja. Nós não estamos aqui por acaso, gente. Tem muitas crianças e adolescentes na nossa região que precisam dessa estrutura. E eu quero convidar de verdade você se inteirar mais sobre esse tema. Não é por acaso que a PIB está aqui no centro. Não é por acaso que você, de repente, conhece alguém que tenha uma história que precisa de orientação. Vamos juntos. Não é só o grupo de referência, somos nós, como igreja, que devemos nos responsabilizar pela criança e pelo adolescente. Amém? Fiquemos de pé? Todos Vamos nós? orar? Logo depois da oração, o pastor Hernani, alegria tê-lo aqui, vai impetrar a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque temos tido a oportunidade de aprender, Deus, como ajudar as crianças e os adolescentes de um jeito prático aqui na nossa região, Senhor. Sabemos que foi o Senhor quem abriu as portas para que a gente aprendesse, para que a gente se unisse e entendesse esse processo. Então, eu te peço a tua bênção, meu Deus, porque são cada situação tão difícil, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Nos ajude, levanta intercessores, Deus, porque precisamos de muita sabedoria, Pai, para lidar com cada situação, Senhor. Eu te peço que a igreja se envolva, Deus, que nós possamos ser realmente um lugar seguro para as nossas crianças e adolescentes, meu Deus. Levanta mesmo, Pai, pessoas interessadas, que queiram se prontificar, Deus, e que a gente realmente possa ser uma referência aqui nesse centro, Deus. Como centro carente do Senhor, meu Deus, usa as nossas vidas para a tua glória, meu Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom, graças a Deus. Essa é uma manifestação de confiança e entender de forma extremamente definitiva que o nosso Senhor, Ele é soberano. Todas as coisas estão no seu controle. Amém. Todas as coisas estão no seu controle. Nesse momento tão difícil que estamos passando, não deixemos que o nosso coração possa acumular algum momento de fraqueza, entendendo que as coisas estão fora do controle do Senhor. Não, em absoluto. O Senhor está mostrando, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Nós, como igreja, temos que levantar essa bandeira, entender que temos que proclamar o nome do Senhor. Amado Deus, no seu grande amor, Pai amado, na santa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na santa consolação do nosso Santo Espírito, derrama, meu Senhor, do seu consolo, do seu afeto, que possamos sentir do seu grande abraço, Senhor, que possamos voltar para as nossas casas, Senhor Deus, sentindo esse afago, sentindo esse derramado do seu grande amor sobre as nossas vidas, meu Pai. Que possamos refletir, Senhor Deus, e sermos e buscarmos, meu Pai, cada vez ser mais produtivos para a sua obra, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de você se retirar,
pastor Arlen tem uma palavra importantíssima, pastor Arlen. Fica de pé. Irmão, eu gostaria de pedir ao pessoal da técnica para colocar aqui para todo mundo e quem está em casa a fotografia da missionária Fátima. Por favor, tem as contas bancárias, o Pix da igreja e ao lado tem o telefone, o WhatsApp da nossa irmã Jacilda. Acontece o seguinte, essa igreja contribui diretamente para 3 grandes projetos missionários sociais aqui na região do Centro Expandido de São Paulo. E além disso, 4 missionários, ela diretamente contribui financeiramente todos os meses para complementar e para ajudá-los nas suas despesas. Mas um desses missionários é a missionária Fátima, que é voluntária na Cristolândia, feminina, lá na Casa Rosa, ali no Santana, ajudando a cuidar de pessoas, de mulheres que saem das ruas, vindo da Cracolândia, do vício do crack, com suas crianças, enfim. E a missionária esteve doente, está se recuperando, a igreja está acompanhando, graças a Deus, esteve mal, mas está bem agora, e ela está passando por uma dificuldade financeira. Além da ajuda que a igreja dá, se você que está em casa quiser complementar, contribuir com alguma oferta, você que está aqui pode anotar aí no seu celular, o Pix da igreja, você já pode acessar no canal da igreja, o culto depois, e está gravado lá, o Pix da igreja, você pode dar uma oferta diretamente para a igreja, que será repassado para a missionária Fátima. Agora, é importante você mandar no WhatsApp, que está lá, da irmã Jacilda, dizendo, essa oferta, manda o comprovante, é para a missionária Fátima da Cristolândia, porque nós vamos repassar, senão fica como oferta para a igreja. Obrigado e que Deus os abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.